Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Estão felizes? Acho que não, hein? Estão felizes? Top. Top demais. Bom, hoje a gente começa mais uma vez, uma nova série aqui no MAG, série Enraizados, que vem através de um livro muito poderoso que eu li há um tempo atrás, e eu creio que o Senhor tem muita coisa para falar no teu coração essa noite, E o interessante, assim como uma série, a ideia é de te despertar um desejo de você estar nos próximos capítulos, Serão 5 capítulos, hoje a gente vai estudar um pouquinho o primeiro, E eu creio que você vai sair daqui instigado e, assim, motivado de uma forma muito especial para você estar aqui sábado que vem novamente. Amém? Eu queria só saber, assim, quantas pessoas aqui, quantos da galera aqui chegaram esse ano na comunidade? Esse ano? Tem mais gente. Pode levantar a mão, gente. Isso. Esse ano. Tem uma galera aí. Acho que tem mais gente, mas estão tudo tímido. Acho que tem mais gente, mas enfim. Beleza. Quantos faz aí, 2 anos que conheceu a Jesus? Mais gente? Nos últimos 2 anos eu conheci a Jesus. Alguém? É tudo tímido, gente. Isso. Tem a Lara ali, tem mais gente. Por que eu falo? A Ju também. Tem uma galerinha boa. Ô, Lelê, tudo bem? Quem não sabe, a Lelê está aqui de novo hoje, tá, gente? Depois ela vai falar com vocês aqui. Então, assim, cara, olha que importante essa série. Porque, como nós falamos e como esse final de semana a gente está vivendo isso mais intensamente, o lance da Páscoa, de nós entendermos que Jesus não veio apenas nos libertar. Jesus não veio apenas nos dar uma vida nova, mas é o desejo dele que a gente seja enraizado na palavra de Deus, enraizado como cristão maduro, não um cristão que qualquer ventinho que bate, derruba. Então o teor dessa série é usar justamente essa figura da árvore, porque uma árvore bem enraizada, uma árvore que tem as suas raízes profundas, não é qualquer vento que derruba. Por isso o desejo do Senhor para nós, e o meu desejo para a nossa galera, é que a gente saia mais enraizado ainda dessa série. Não enraizado apenas em doutrinas vãs, ou coisas absurdas, ou teorias que o mundo prega, mas aquilo que a palavra diz. Então Jesus veio nos libertar para nos dar uma vida nova, e uma vida de crescimento e de amadurecimento espiritual. Por isso nós, como Ministério da Comunidade, a gente preza a importância de nós amadurecermos como cristão. Por isso nós insistimos tanto em relação ao trilho de treinamento, que é feito aqui às quartas e aos domingos pela manhã. E se você ainda não participa do trilho, ainda dá tempo, você pode vir. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, se você não puder vir na quarta, venha domingo pela manhã. Domingo é 10 horas, 10 horas. É a mesma aula que é dada na semana. Se não puder vir num dia, vem no outro. Porque aqui é uma ferramenta poderosa que o Senhor tem nos dado como igreja, como ministério, para amadurecer você. Muita gente aqui faz 1 ano de conversão, 2 anos, 3 anos. Tem gente que está na igreja desde pequeno. Mas o lance da maturidade cristã não é a respeito de tempo. Tem gente que tem 1 ano de caminhada cristã e entendeu coisas muito mais profundas que tem gente que está desde pequeno na igreja. Por isso que isso não é relacionado ao tempo, mas sim ao teu desejo e a tua fome de conhecer ao Senhor. O teu desejo e a tua fome de se enraizar principalmente na palavra de Deus. Sabe, gente, eu já vivi muitos tempos como ministério de jovens, tanto na liderança quanto ajudando simplesmente na equipe. Eu já vi muito jovem entrar e sair da igreja. Mas também ao mesmo tempo já vi muito jovem entrar,
criar raízes e permanecer até hoje. Jovens que na época participavam do MAG, hoje continuam na igreja frutificando, dando os frutos, formando família, tendo filhos. Então a escolha simplesmente é sua, de ser enraizado numa vida cristã, de ter raízes profundas. Ou você pode simplesmente viver numa superfície rasa, escapei bem, né? Que qualquer vento que te atinge te derruba. Então a escolha simplesmente é tua. A gente pode falar um monte de coisa aqui, mas a escolha é sua. Em Salmos capítulo 1, verso 1 ao 3 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha só o que diz no verso 3: é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então esse é o desejo de Deus para nós, que a gente tenha raízes profundas, que a gente esteja à beira do rio, frutificando e crescendo. Então, olha o tamanho da importância disso. Jesus tem todo o interesse de que nós sejamos cristãos enraizados, que dão frutos, e frutos que permaneçam. Quantos lembram do último tema do Acamp aqui, que foi em novembro? Foi João 15, está até na camisa de alguns aí, stay, que em inglês é permanecer. Esse tema foi baseado nesse texto de João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha que interessante. Jesus quer que você o siga, mas de uma forma constante, que você permaneça. É interessante que na vida cristã, muitas vezes não importa a velocidade que você caminha, mas sim a constância que você caminha. Talvez você seja um jovem que você já correu muito na vida cristã, você já acelerou muito, você já fez bastante devocional, já estudou bastante a Bíblia, mas hoje você está numa velocidade muito baixa, numa rotação muito baixa. Então, para ser um jovem montanha-russa não vale, meu. Precisa manter a constância, precisa manter a aceleração alta. Raízes antes dos frutos. No ciclo de crescimento de plantas frutíferas, o fruto vem por último. Às vezes pode parecer estranho isso, mas nós nos atentamos tanto aos frutos que nos esquecemos que para o fruto existir, houve um tempo de processo. A gente muitas vezes quer dar fruto. O que é dar fruto? É frutificar em várias coisas. A gente quer crescer, tanto financeiramente, espiritualmente, mas muitas vezes a gente não respeita o processo de firmar raízes. Você quer muitas vezes ser um cristão maduro, um cristão que pareça maduro, mas você não respeita o processo. E o processo muitas vezes envolve luta e envolve você matar a sua própria carne. O processo muitas vezes envolve você querer se aprofundar na palavra, mesmo no dia que você não está a fim de ler nada. Quantos aqui já tiveram preguiça de ler a Bíblia? Achei que era só eu, estava assustado já. O processo envolve isso. O processo de amadurecimento é a gente matar a preguiça. É da gente entender que eu preciso disso para sobreviver. O manual da minha vida está na palavra. Quando eu entendo isso, eu começo a vencer as etapas mais duras do processo. E o processo muitas vezes envolve perdas ou ganhos. A frutificação da nossa vida acontece de forma semelhante. Deus planta a semente da sua palavra em você e rega com o Espírito Santo, trazendo a vida. Olha que interessante isso. A palavra é a semente. A palavra é uma semente. Lembrar dessa música, né?
Então assim, a palavra é a semente. A palavra é lançada no seu coração. Todos os cultos, todas as células, na sua devocional. Mas o importante é ser regado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem traz a água que rega essa semente. O Espírito Santo trazendo essa água, irrigando o teu coração através dessa semente, ali começa a crescer raízes. Interessante que a semente, quando começa a crescer, ela começa a abrir, ela começa a tomar todo o espaço do solo. Aí ela começa a tomar conta do seu coração. Aí tudo aquilo que antes te dava prazer já não dá mais. Porque agora você está criando raízes. Tudo aquilo que antes te dava um prazer mundano, hoje já não te dá mais, porque algo está mudando em você. A palavra está começando a frutificar, a crescer dentro de você. Está começando a criar raiz. E a partir disso, ele começa a trazer uma esperança e uma visão do porquê você foi chamado, para qual é o teu propósito, e começa a construir em seu coração um sistema de raízes, para suportar esses grandes sonhos e projetos que ele tem para você. Olha que importante isso. Deus lança a semente no teu coração, a palavra é lançada no teu coração, e ali você vai crescendo através do Espírito Santo. Essa semente vai começando a criar raiz, vai começando a criar raízes fortes, sólidas, para tudo aquilo que Deus tem para você, você tem a estrutura para suportar. Por todos os planos, os projetos, o chamado que Deus tem para você, você ter uma convicção do teu chamado, uma convicção do plano que Ele tem para você seguir firme no processo. Eu creio que Deus aqui quer levantar muitos pastores aqui nesse lugar. Eu creio que Deus quer levantar muita gente que vai ser usada no louvor, vai ser usada no teu trabalho, vai ser usado na medicina, vai ser usado em várias profissões. Deus quer usar você, mas Ele vai usar os enraizados. Porque dentro desse processo, Ele vai te capacitar, vai vir os ventos fortes, vai vir as dificuldades no trabalho, vai vir as dificuldades nos ministérios para você que sonha em ser pastor, mas você não vai ser atingido, porque as suas raízes foram bem fincadas, porque as suas raízes são fortes. Por isso a importância da palavra e do Espírito Santo. A palavra é lançada, o Espírito Santo é a água que rega, e aí há crescimento. E analisando um pouco a vida de Davi, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que todos aqueles que tiveram um impacto duradouro passaram por um tempo de preparo. Josué foram 13 anos, Moisés teve que passar 40 anos pastoreando no deserto. O próprio Jesus ficou 30 anos criando raízes, para a partir dos seus 30 anos, o Senhor, Deus, o lançar ele no ministério. Jesus passou 3 anos no ministério dele, evangelizando, curando, sarando, formando os discípulos, ensinando. Ele desenvolveu, ele colocou em prática durante 3 anos aquilo que ele aprendeu em 30. Então a gente começa a entender que há um processo. Davi foi um dos que foram enraizados e tiveram um impacto gigantesco na história do cristianismo. São tantos salmos, músicas inspiradas em suas orações. Davi foi um protótipo do Novo Testamento, particularmente sua intimidade com Deus e por entender que Deus prefere um coração puro a ofertas de sacrifícios. Isso fala lá em Salmos capítulo 40. Então a gente começa a entender o quanto Davi experimentou isso. Davi teve um processo na vida dele também. Eu queria que você abrisse junto comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 4, que vai contar um pouco a história de como Davi foi chamado, de como o improvável começou a ter um processo dentro de uma caminhada até chegar onde ele chegou. 1 Samuel, capítulo 16, verso 4. Deixa eu ver se é a mesma versão. Acho que é a mesma versão, precisa acompanhar por aqui também. Diz assim: Samuel fez o que o Senhor disse.
Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vês em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este é que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel, e ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá e Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse: trago-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Verso 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este? Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Olha a importância do Espírito Santo. E Samuel voltou para Ramá. Então aqui Davi é chamado. E Davi é totalmente improvável, porque nem o pai dele, nem Jessé havia lembrado dele. Jessé chamou todos os filhos. Ó, Samuel, é esse? É esse. E o Senhor falava para Samuel: não, não é esse, não é esse, não é esse. Ah, lembrei. Tem o caçula, lá, trabalhando. Lá atrás das malhadas, lá, cuidando dos negócios, das coisas. Aí veio Davi. Aí ali o Senhor fala: é este a quem eu quero usar. Aí Samuel unge Davi. O que eu aprendo com essa história? A partir desse momento, começou uma caminhada na vida de Davi. Começou um processo até ele se tornar rei. Ele passou por muitas coisas, por muitos processos, inclusive pecados brabos, mesmo depois de ser já empossado como rei. Então a gente entende que todos esses processos, todos nós precisamos passar. E é interessante que a palavra vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então a gente entende que quando nós temos um chamado do Senhor, Ele quer nos enraizar na palavra dEle. E todos nós temos algo. Deus tem plano, Deus tem propósito para cada um de nós. Mas precisa passar por um processo. Por isso, as pessoas mais enraizadas na palavra, essas duram. Talvez você fique se perguntando: me espelho em tal pessoa aqui na igreja, me espelho em tal pessoa, naquele cara, naquela moça. Quando você vai ver o que existe nela, são raízes profundas da palavra. E aí muitas vezes quando a gente vai conversar com esse tipo de pessoa, a pessoa começa a contar as histórias da vida e fala: uau, quanto BO que ela já passou, quantas situações difíceis. Por que ela dura tanto? Por que ela permanece tanto fiel ao Senhor? Por que ela permanece na igreja? Por que ela permanece com uma vida cristã fortalecida? E a gente vai descobrir que aqueles que permanecem são aqueles que têm a palavra bem firmada no seu coração. São aqueles que um dia, quando receberam a palavra, assim como Davi recebeu, essa palavra foi regada pelo Espírito Santo, essa semente foi regada pelo Espírito Santo, e ali houve raízes profundas, e posteriormente houve crescimento, como uma árvore, e consequentemente houve frutos. Mas o problema é que muitas vezes a gente só quer os frutos e não quer criar raízes. O problema é que a gente, por viver numa geração imediatista, e eu me incluo nisso, a gente é de uma geração imediatista, isso é claro. Nós temos tudo com uma facilidade tremenda hoje em dia.
No nosso celular, hoje a gente tem acesso a várias informações, a várias coisas. A gente tem muito acesso, muito rápido. E a gente quer que Deus faça no nosso coração da mesma maneira. Senhor, eu quero amadurecer de hoje para amanhã. Quero dormir e acordar madurão. Acordar resistente, com raiz. E a gente não quer pagar o preço. Às vezes a gente olha aqueles pastores, muitas vezes, né? Cara, o homem de Deus, homem cheio da unção, aquele cantor, aquela pessoa, pô, fera assim. E a gente quer ser igual a ela, mas a gente não quer pagar o preço que ela paga. Quer ter uma vida de leitura da palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum. A gente só quer os frutos, a gente não quer criar raiz. Só que os que dão frutos são justamente aqueles que criam raízes bem firmadas. E a pergunta que fica e já é respondida: por que os enraizados duram? Sabe responder isso? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: por que os enraizados duram? Se você já sabe a resposta, responda para ele. Porque tem a palavra bem firmada no coração. Porque conhece a palavra. A palavra fala em conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Não é uma caminhada, beleza, eu tive uma experiência com o Senhor, tive uma experiência com Jesus. Eu reconheci a cruz, Ele é o meu Salvador, eu ressuscitei ao terceiro dia junto com Ele. Ok, para por aí? Não. Nós precisamos continuar em conhecer Ele. E só nós vamos conhecer Ele com intimidade e nos aprofundando na palavra. Não existe outra maneira. Os enraizados são aqueles que têm a palavra firmada no coração. A semente sempre vai ser lançada. Sempre. O Espírito Santo sempre vai estar pronto para regar essa semente. Você talvez escute a palavra só aqui na igreja, ou só no teu GCM, ou também você tem uma constância de ouvir outras pessoas através do YouTube, outros pastores, ou você tem uma vida de devocional constante. Isso é fundamental para o teu amadurecimento, para as tuas raízes ficarem firmes. Então a palavra chega, a semente é lançada a você toda hora. E o Espírito Santo está ali pronto. Pronto para ser água nessa semente, para essa semente enraizar, crescer e dar muitos frutos. Muitos frutos. Não adianta termos água sem a semente, e não adianta termos a semente sem a água. A palavra de Deus e o Espírito Santo são a equação completa para sermos cristãos e gerarmos discípulos que são enraizados e duram. Uma coisa caminha junto com a outra. A gente tem vivido momentos muito, muito especiais através do louvor. Tanto aqui no MAG, quanto no G100, quanto na sala de oração. O Espírito Santo realmente se manifesta nesses momentos. Mas o Espírito Santo também se manifesta muito na palavra. Muito. Palavra é a semente, o Espírito Santo rega. O Espírito Santo é a água que rega essa semente, para trazer crescimento. Eu queria orar com vocês hoje. Queria que você agora no seu coração, você começasse a refletir sobre isso. Talvez a palavra tenha sido lançada no seu coração todo esse tempo, mas você não tem dado abertura para o Espírito Santo entrar com uma água poderosa e regar essa semente. Talvez você esteja assim, Gus, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu escuto um monte de coisa, sabe, e qualquer ventinho ainda me derruba. Talvez você só escute a palavra, só escute, mas você não abre o seu coração para que o Espírito Santo regue essa palavra através da água poderosa que Ele tem para nos dar, para que isso crie raiz e seja algo frutífero. Queria chamar a banda aqui.
para a gente estar orando agora. Porque eu creio que Deus, acima de tudo, não quer algo momentâneo com a gente. Deus quer algo duradouro. Vamos ficar de pé? O lugar dos enraizados em Deus é na presença dEle. Toda pessoa que é enraizada no Senhor, enraizada na palavra, ama a presença de Deus, ama a sua casa, ama a igreja de Cristo, ama os irmãos, ama estar em comunhão. Se hoje você sente que você precisa que o Espírito Santo regue a palavra de Deus no teu coração, para que haja raízes profundas, hoje é a noite. Hoje é a noite que o Senhor tem algo poderoso para você. É só um cabo, gente, é só um cabo. Fica tranquilo, não precisa dar risada não. Então, quando a gente entende que isso acontece, quando a gente entende que a gente precisa do Espírito Santo, para que raízes sejam firmadas em nós, raízes poderosas sejam firmadas em nós. Não adianta termos a palavra se não termos a água. Não adianta termos a semente se não termos a água para regar. Cristão maduro permanece. Cristão enraizado permanece. Feche seus olhos.